dx. Ou seja, quem é que dá essa integral? Quem é? É a constante f de p vezes b menos a, que é menor do que a integral de a até b da f, que é menor do que essa constante, que é f de q, vezes que? P menos a. E, assim, divide tudo por P menos A. F de P é menor do que a integral de A até B da F, isso aqui é F, tá? Da F, que é menor do que isso aqui, o F de P, fica direito, o F de P é menor que a integral de A até B da F sobre quem? B menos A, que é menor que o F de Q. Aí aplica o teorema do valor intermediário de novo. Esse número aqui está entre F de P e F de Q. Tá? Tá bom? Porque isso aqui, isso aqui, no caso de F de Q, existe pelo teorema intermediário D entre P e Q, tal que isso aqui acontece. Tá certo? Então, daí, logo, pelo teorema do valor intermediário, de novo, existe um C estritamente entre P e Q, estritamente entre P e Q, ou seja, e se está estritamente entre P e Q, está no intervalo aberto AB. Porque P e Q estão aqui dentro, ó. P e Q estão aqui. E eu estou nesse caso, ó, em que o F de P é menor que F de Q. Então existe um C estritamente entre P e Q, tal que o F de C é igual a esse valor, integral de A até B da F, sobre B menos A. E se o C está estritamente entre P e Q, o C está no intervalo aberto a B. E se eu tenho essa igualdade, é o que eu queria. Tá? Então, primeiro, vamos cagar. Aqui, isso aqui não tem o que fazer. Isso aqui é bem técnico, tá? Mas tem uma sutileza envolvida. Tá? No caso em que o F de P é menor que o F de Q, então eu pego um número estritamente entre os dois. Eu pego um número entre os dois. Aqui eu não preciso do estrito, mas eu consigo o estrito. Se eu pegar um número entre os dois, tá certo? Se eu pegar um número... Não, preciso ser estrito, sim. Eu pego um número que esteja entre os dois, estritamente entre os dois. Então, se eu pegar um C estritamente entre os dois, então existe D entre P e Q estritamente, mas eu não queria colocar estritamente para não coisar, mas existe um D estritamente entre P e Q, tal que isso aqui acontece. Se isso aqui acontece, está claro que D entre P e Q é D estritamente entre P e Q. Tá certo? Tal que isso acontece. Aí aqui eu vou usar essa proposição. Como? Comparando a função f com uma função constante f de p e comparando com a função constante f de q. Então a f, num certo d, é maior do que a função constante. Num certo d, entre q, aqui dentro desse intervalo. Aí eu uso esta proposição aqui, para garantir que a integral da f de a a b é maior do que a integral da constante. Maior mesmo, tá? E aqui eu consigo menor. Aí como esse valor está entre esses dois, essa integral é igual a isso,
essa integral é igual a isso. E aí você tem esse valor estritamente entre esses dois. Divide tudo por B menos A, você tem esse valor estritamente entre f de P e f de Q. Então a conclusão é que existe um C entre P e Q, mas é estritamente entre P e Q. Por quê? Porque esse aqui é maior que f de P e maior que f de Q. Tal que o f de C é igual a isso. Tá certo? Tá certo? É o estritamente, porque você tem a desigualdade estrita. Então, tá certo? Você vai ter o f de C igual a isso. Para ter o f de C igual a isso, esse C não pode ser nem P nem Q. Porque essa integral tem que ser maior do que f de P. E tem que ser menor que f de Q. Então existe C estritamente entre P e Q. Mas se está estritamente entre P e Q, está no intervalo aberto. E aí você tem a igualdade. Esse teorema é conhecido como teorema do valor médio para integral definida. Tá? Vou colocar aqui o nome. Ó. Teorema do valor médio para o quê? Integral definida. Teorema do valor médio para integral definida. Agora lembre, existe C no intervalo aberto. Isso é fundamental mais para frente. Existe C no intervalo aberto, tal que isso aqui acontece. É esse teorema que vai dar na próxima aula as duas versões do teorema fundamental do cálculo, que te permitirão calcular de maneira exata a integral definida usando a integral indefinida. Tá? E gravem bem esse resultado. E está aí a demonstração. Tá? Pronto. Pode encerrar.